soma, vou mostrar aqui para vocês. Quadrado da soma de dois termos, onde eu posso ter uma letra e um número, ou duas letras somando e colocando ao quadrado, tá? Então, eu vou colocar aqui mais um exemplo, porque como a matéria é nova, né? Na aula passada nós falamos, mas muitos não lembram a regrinha. Então, eu vou botar um exemplo aqui, x mais 6 ao quadrado. Ó, tenho aqui o quadrado da soma, ok? Exemplos de quadrado da soma. Para ser o quadrado da soma, são dois termos somando elevado a 2, que a gente lê x mais 6 ao quadrado. Como que a gente vai resolver o quadrado da soma? Nós podemos resolver pela distributiva, colocar aqui x mais 6 vezes x mais 6 e resolver como já coloquei no exemplo. Mas nós temos uma regrinha para os produtos notáveis, que com a regrinha fica mais fácil e mais rápido de resolver. A regrinha fala o primeiro termo ao quadrado, vou colocar aqui, o primeiro termo é x, mais duas vezes, essa duas vezes sempre vai estar na fórmula, tá? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vou mostrar aqui para vocês. Lembra que eu falei que quando a gente resolver o quadrado da diferença ou o quadrado da soma, o nosso resultado é um trinômio? A resposta vai ter 3 termos. Então, eu tenho aqui, ó, regrinha para resolver o quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo, então eu peguei o x e coloquei ao quadrado, mais 2 vezes, esse 2 vezes sempre vai estar aqui na fórmula, 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é o 6, mais o segundo termo ao quadrado, 6 ao quadrado. Essa regrinha, ela serve para o quadrado da soma e para o quadrado da diferença. Vocês precisam decorar para as nossas atividades, ok? Então, eu tenho aqui, de novo, quadrado da soma para resolver. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí, agora, eu vou resolver cada termo. Lembrando, toda vez que a gente resolver o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, nós vamos ter um trinômio, são 3 respostas. Então, vou fazer aqui. X ao quadrado, eu vou repetir, porque eu não sei quanto que vale o meu x. Mas, aí vou fazer 2 vezes x vezes 6. Fica 12x, mais o 6 ao quadrado, que é 36. Como eu falei ontem, quem quiser copiar no caderno, tá? Esse exemplo já fica registrado para quando eu for passar a atividade de revisão, o exercício fixativo, você já tem aí exemplo no seu caderno. Lembrando, hoje são 23/6. Se você quiser copiar o exemplo de quadrado da soma, porque no caderno fica mais explicadinho do que no livro, né? Fica mais simples a explicação, para você não esquecer. Ok? De novo, quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, multiplicando aqui, fica 12x, mais o segundo termo ao quadrado, 36. Lembrando que o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 6 vezes 6, 36. Vou colocar um exemplo de quadrado da diferença.
Como eu falei, nós vamos estudar, por enquanto, 3 tipos de produtos notáveis. Vou botar um exemplo que tenha mais letras e números. Ó, quadrado da diferença. Desculpa, aqui é menos. Sinal de menos. Quadrado da diferença tem um sinal negativo. Copia aí direitinho. Aqui é menos, tá? É porque eu tô sem link paper. 4a menos 5 ao quadrado. Quadrado da diferença. A regra é a mesma do quadrado da soma. O que vai mudar é o nosso primeiro sinal. O nosso primeiro sinal vai ficar negativo. O segundo sempre vai ser positivo. Mais uma vez, quadrado da diferença são 2 termos com sinal de menos elevado a 2. Então, eu tenho 4a menos 5 ao quadrado. Ok? Vou fazer a mesma regrinha do quadrado da soma, sendo que o meu primeiro sinal fica negativo. Então, eu vou fazer primeiro ao quadrado, 4a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mais uma vez, eu vou ter 3 termos para a gente resolver. De novo aqui, quadrado da diferença, eu tenho 4a menos 5 ao quadrado. Fiz o quadrado do primeiro termo. Professora, por que aqui você botou parêntese e em cima não? Porque em cima eu tinha apenas uma letra. Quando eu tenho um número com uma letra, eu coloco entre parênteses para não esquecer. Quando eu fizer 4a ao quadrado, eu tenho que fazer o 4 ao quadrado e o a também eu preciso colocar ao quadrado. Eu coloco entre parênteses para eu não esquecer que eu tenho que elevar o número e a letra. Então, ó, vamos à regrinha. Quadrado do primeiro termo menos, porque estamos fazendo o quadrado da diferença, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Tá vendo? A regrinha é a mesma. Basta mudar o primeiro sinal. Mais uma vez, quadrado da diferença, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Vamos resolver isso aí. 4a ao quadrado, eu vou ter 16a ao quadrado. Tenho que elevar o número e a letra. Menos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40a. Mais 5 ao quadrado, 25. Termina aqui, não tem mais o que fazer. Mais uma vez, quem quiser registrar esses exemplos no caderno para quando for estudar ficar mais fácil. Beleza. Ó, quadrado do primeiro termo, 4 ao quadrado, 16, porque 4 vezes 4, 16. O A já coloquei elevado a 2. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 4A vezes 5, 40A. Mais o segundo termo ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Termina dessa forma. Não é para somar nem para subtrair. É apenas para escrever o resultado.
Ok? Ok. Vamos ao nosso último exemplo de produtos notáveis para poder relembrar o que falamos na aula anterior. Nós chamamos de produto da soma pela diferença. Vou colocar um exemplo aqui. O produto da soma pela diferença são dois parênteses, um somando e um subtraindo, tá? Não tem nada elevado a 2, não tem nada ao quadrado. O produto da soma pela diferença, os termos são iguais, sendo que um soma, o outro subtrai. Ok? Produto da soma pela diferença. Y mais 3 vezes Y mais 3. No caso desse produto notável, ele é mais fácil de fazer e o nosso resultado vai ser um binômio. Eu vou ter duas respostas. Como que a gente resolve o produto da soma pela diferença? Nós vamos fazer y vezes y e o 3 vezes o 3. Apenas isso. Então, vai ficar y ao quadrado menos 9. O sinal do meio sempre vai ser menos. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Produto da soma pela diferença. Não tem nada elevado a 2, tá? Na questão. É um parêntese somando, o outro parêntese subtraindo. Para a gente resolver, ainda é mais fácil do que o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Eu vou fazer o primeiro vezes o primeiro, y ao quadrado. Sinais diferentes, sempre vai dar menos aqui. O segundo vezes o segundo. 3 vezes 3, 9. Só isso. O primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Vou colocar outro exemplo aqui desse. Exemplo 2. Ó, exemplo 2. M ao quadrado mais 7 vezes M ao quadrado menos 7. Eu tenho aqui um produto da soma pela diferença. Copia aí. Foi? Professora, você está multiplicando esses dois parênteses? Oi? Você colocou o sinal de vezes aí entre os parênteses? Porque eu botei um pontinho só, não apareceu. Agora eu reforcei aqui. Aqui também. Vou colocar um pontinho maior para você saber que é multiplicação. Então, nós vamos resolver o produto da soma pela diferença. Ó, m ao quadrado vezes m ao quadrado e o 7 vezes o 7. Então, quando eu multiplico m ao quadrado vezes m ao quadrado, eu somo as letras, né? Vai ficar m elevado a 4, menos 7 vezes 7, 49. Mais uma vez, quando eu multiplico letras, eu somo o expoente. Então, aqui, m ao quadrado vezes m ao quadrado, somando fica m elevado a 4, menos 7 vezes 7, 49.
Mais uma vez, para quem chegou agora, eu estou revisando o nosso conteúdo, produtos notáveis, que eu expliquei na aula passada. Então, eu estou revisando para que a gente possa fazer as atividades propostas de hoje. Professor, Na aula passada, nós corrigimos o dever de casa sobre polinômios e depois eu iniciei a explicação de produtos notáveis. Pode falar. no produto da soma pela diferença, vai ser sempre os números iguais ou vai ter números diferentes também? Sempre números iguais. Tá. E o produto da soma pela diferença, nós temos como resultado um binômio, dois termos. Esse sinal do meio sempre vai ser negativo também. Lá no quadrado da soma e da diferença, que nós vamos ter um trinômio. Ok? Tá. Quem está copiando já copiou, posso baixar o caderno. Quem está copiando, coloca 23/6 em aula produtos notáveis. Aí nós temos aí os 3 produtos com os exemplos. Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Mais uma vez, o pessoal que faltou, fica lá na nossa plataforma do Classroom o link das aulas anteriores. Você verifica o dia que você faltou para você assistir a aula novamente e colocar as atividades em dia. E durante, né, a aula online, em tempo real, se sua conexão estiver ruim, né, toda hora entrando e saindo da sala, não tem problema, depois você pode assistir também lá no Classroom, baixar a aula, deixar salva no seu computador, tá? Para estudar na hora que você achar mais apropriada. Então, gente, revisando isso tudo, vamos lá para a página 127 para iniciar a atividade. Lembrando, vou compartilhar a tela, você vai fixar a minha apresentação no celular ou no computador. O ideal é colocar na horizontal, que dá para visualizar melhor, tá? Vou compartilhar a tela. Qualquer dúvida, via áudio, eu não consigo visualizar o chat enquanto eu compartilho aqui. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela. Página 127, módulo 2. Aí nós temos a atividade sobre produtos notáveis lá embaixo. A professora de Pedro desenhou algumas figuras com formatos de retângulos e quadrado usando uma mesma unidade de comprimento. Observe a cena e responda a pergunta que ela fez. Bem, nós temos aí 7 tipos de figuras, entre retângulos e quadrados. Usando alguma dessas figuras representadas no quadrado, no quadro, é possível compor uma nova figura cuja área é representada por um trinômio do quadrado perfeito. Quais são essas figuras? Se a gente for multiplicar a área base vezes a altura, quais são as figuras que a gente encontra um produto notável? Professora, qual é a página mesmo? 127. Obrigado. Alguém tem alguma sugestão? Número 3, número 4. Oi? Número 3. Número 3, se a gente multiplicar, fica um produto notável. Não, tem que ser mais de uma figura. Exemplo, ó. Figura 1, 3 e 5. Tá vendo? Todas estão sendo representadas por Y e 5. Então, a gente bota aqui 1, 3 e 5.
que a gente multiplicando, a gente encontra um produto notável. Podemos passar para outra? Pode. Só um minuto que eu vou botar aqui para carregar. Na número 1, não precisava de cálculo nem nada, ele queria só que escrevesse, né, as figuras que pode compor um produto notável. Vamos à página 128. Produtos notáveis na planilha eletrônica. Alguém quer ler, por favor, a informação? Eu leio, pessoal. Leia aí. Em uma planilha eletrônica, podemos criar comandos para calcular produtos notáveis. Observe como o Lucas usou um desses programas de computador para calcular produtos notáveis de acordo com os valores das variáveis A e B. Aí tem que ir nesse quadrado aí também? Não, não precisa não. A gente está visualizando aí o quadrado. As fórmulas nas planilhas eletrônicas começam com um sinal de igual. Aí tá só explicando aqui. Não sei se vocês conhecem o Excel, né? Que tem planilhas. Quem inventou o programa e tudo mais, ele utilizou dados de produtos notáveis para a gente poder fazer as planilhas, os cálculos das planilhas. Só um minuto. Escreva uma possível fórmula usada por Lucas para obter o resultado da coluna H na linha 3. Vamos verificar aqui. H na linha 3. Para dar 25, né? Vamos escrever a fórmula aqui. Alguém tem alguma sugestão? Qual foi o método que ele utilizou? A cédula que está o valor, ó, aqui ele deu um exemplo, tá vendo? Produto da soma. Da soma pela diferença. Quando a gente quer calcular o produto da soma pela diferença, é um número mais o outro vezes o número menos o outro, na verdade, né? Aqui é o quadrado da soma que ele colocou. Eu vou colocar a sequência aqui, mas não precisa ficar preocupado com isso não, tá? É um desafio do livro e nós não vamos cobrar nada relacionado à planilha, vamos resolver produtos notáveis normalmente conforme eu estou explicando, tá? Então, a sequência de produto notável de uma planilha do Excel, que daria o resultado da coluna H com a linha 3, ficaria dessa forma. A3 ao quadrado, né? Aí, ao quadrado, ele usa assim, o acento circunflexo. A ao quadrado mais 2. Só copiar, tá, gente? Não será cobrado essa fórmula. Vezes o A3. Vezes o B3. Mais B3 mais 2. Qual valor será obtido nas linhas D, F e H da linha 4? Da linha 4, se a gente substituir o A por 6 e o B por 3, nós teremos o resultado igual a 81. C. Escreva uma fórmula para determinar o quadrado da soma e uma fórmula para determinar o trinômio do quadrado perfeito da linha 5 da planilha. Então, só escrever também, tá? A5, vai em parênteses.
Mais uma vez, quem está confuso, pensando assim, da onde o Francis está tirando esses valores? O que a gente tem que fazer? Nada, tá? O livro que misturou aí um pouco de informática com matemática, planilha Excel, não precisa saber disso, tá, gente? Por isso que eu já estou colocando aqui as fórmulas da planilha. Já já vamos começar a resolver os produtos notáveis de acordo com a explicação que eu falei aqui no início da aula. Na D, escreva uma fórmula para determinar o produto da soma pela diferença de dois termos para a linha 5. Então, é só botar um parêntese mais e um parêntese menos, né? Um parêntese somando. Se é a linha 5. E um parêntese subtraindo. Escreva uma fórmula para determinar a diferença de dois quadrados de dois termos da linha 5. A diferença de dois quadrados, então, para colocar o quadrado, menos, como é linha 5, a gente continua com 5. Bom. Copia para a gente poder fazer a página 129. Vamos lá. Esse capítulo sobre produtos notáveis tem um pouco exercício proposto no livro, então nós vamos trabalhar bastante o caderno quando a gente terminar até a página 130, tá? Vamos ficar treinando no caderno produtos notáveis e falando sobre polinômios ainda esse mês, tá? Antes de falar sobre a fatoração, nós vamos treinar mais um pouco sobre polinômios e produtos notáveis no caderno. Posso ir para outra página? Esperar mais um minutinho, tá? Próxima página. Desenvolva os produtos notáveis. Então, na letra A, é um quadrado da soma. Tenta resolver sozinho. Vai fazer o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Vamos lá?
quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Para quem ainda não decorou a fórmula, vou montar aqui na letra A para que você possa resolver. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Como no segundo termo eu tenho número e letra, eu coloco entre parênteses. Aí agora você tem que resolver. A ao quadrado repete, faz a multiplicação do segundo termo e faz a potência do terceiro termo. Ok? 2 minutinhos para fazer. Já já eu pergunto a resposta. É para falar? Espera só o pessoal fazer, tá? Vamos lá. Já pode falar. O meu deu A ao quadrado mais 8A mais 16B ao quadrado. Muito bem. A ao quadrado mais, multiplicando aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Aí fica 8AB. A letra a gente repete, mais 16B ao quadrado. Essa é a resposta do produto notável da nossa letra A. Na letra B, é o quadrado da diferença que nós vamos utilizar a mesma regrinha. Vou montar aqui para vocês. Ó, quadrado do primeiro termo, como é menos, né? 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Vamos lá. Resolve aí para mim o polinômio da letra B, que é o quadrado da diferença. 2 minutinhos para fazer. Vai fazer as potências e multiplicar o termo do meio. Professor, Oi? consegui aqui, acho que eu achei. Tá, só um minutinho que ainda deve ter gente fazendo, tá? Quando eu perguntar, você responde. Só um minuto. Vamos lá, pode falar. 2m ao quadrado. Ó, o 2 tem que levar ao quadrado também. Então, fica 4m ao quadrado. Vai. 12m Isso. mais 9. Mais 9. Muito bem. Tá, gente? Quando tiver um número com a letra elevado a 2, você tem que fazer o número e a letra também. Ok? Então, aqui eu tenho exemplo do quadrado da soma, quadrado da diferença, e na nossa letra C,
Vou colocar aqui na lateral, tá? Para não confundir ali com a letra B. Na nossa letra C, é o produto da soma pela diferença. Você vai fazer o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Vou colocar aqui com a linha. Ó, você vai fazer o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Quando for para multiplicar frações, você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Eu achei aqui. Já achou? Só um minutinho que deve ter colega fazendo. Vamos lá? Pode falar. O meu deu 9x ao quadrado, y ao quadrado, menos z sobre 16 ao quadrado. Ó, 9x ao quadrado, muito bem, y ao quadrado, porque nós temos que multiplicar os números e somar as letras, menos o z fica ao quadrado também, porque z vezes z, sobre 16, porque aí você fez 4 vezes 4, 16. Não Foi isso que precisa eu botar o falei. 16 ao quadrado não, tá? Só um minuto. Ô, Francis, Oi. Vou botar aqui em cima para a resposta caber. Fala. por Pode que falar. que, por que que a gente teve que, sei lá, por que que deu 16, assim? Porque quando eu multipliquei a fração, z vezes z ficou z elevado a 2. E quando eu faço 4 vezes 4, eu boto 16. Porque na fração eu Ah, tenho que multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. entendi. Na número 3, também é letra C. O primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Façam o número 3. É o produto da soma pela diferença. Eu vou marcar só a letra A, mas da letra A até a letra D faz do mesmo jeito, tá? É o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. 4 minutinhos para fazer, 1 minuto para cada alternativa. Já já eu pergunto a resposta.
Vamos lá, fazendo a letra A, B, C e D. Tentem fazer o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Tem que multiplicar o número e somar as letras. Quando for fração, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. A resposta da letra C, do número 2, tá aqui, tá, gente? Que eu botei aqui do lado. Só um minuto. Eu botei aqui do lado para poder não embolar lá com a letra B. Essa letra A, essa letra B e a letra C, a resposta está aqui. Na número 3, a resposta vai ser um binômio. 2 termos, tá? Que isso, me removeram da sala. Ô, professor, Oi? é, é Z sobre 16? Aí em cima? Uhum. Tá. É uma fração. Como não tem como eu colocar a fração aqui no computador, aí essa barrinha você já sabe que indica a fração. Valeu. Dois minutos, tá? Já se passaram dois, faltam mais dois para poder terminar de fazer o número 3. Um minuto para terminar de fazer o número 3. Vamos lá. Francis, Oi. na letra D, o Y tá junto com um ou ele tá no meio dos dois? Ele está do lado da fração. Aí você multiplica 1 vezes 1, 2 vezes 2 e o y vezes o y. Bota do lado também. Ah, tá. Entendi.
Vamos lá, letra A. Alguém quer falar a resposta da letra A? Fazendo o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Vai ficar quanto? X ao quadrado menos 16. Muito bem, x ao quadrado menos 16. X vezes x, x ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Outra pessoa quer falar a resposta da letra B? Professora, Oi? eu falo, mas porém ainda tem um pouco de dúvida. Tá. Eu coloquei assim, 49p ao quadrado menos 4q ao quadrado. Muito bem, 49 p ao quadrado menos 4q ao quadrado. Ótimo. Só multiplicar o número vezes o número e a letra a gente soma. Letra C. Alguém falando aí da letra C? O meu deu 1 sobre 9 x ao quadrado menos y ao quadrado. Ótimo, muito bem. Um sobre 9 x ao quadrado menos y ao quadrado. Letra D. 64a ao quadrado menos 1 sobre 4 y ao quadrado. Muito bem, 64a ao quadrado menos 1 sobre 4y ao quadrado. Ótimo. Pessoal que está em silêncio, vou acreditar que é porque estão com vergonha, tá? Não fica esperando a resposta, não. Pensa, raciocina junto com a gente. Professor, Quanto vocês mais for fazendo a matéria, quanto mais praticar, mais fácil vai ficar. Eu só errei a C, professor. eu acertei todos, eu acho. Ótimo. Vamos lá, número 4. Copia aí a resposta da 3. Número 4. Está escrito em seu caderno, mas não precisa, né? Nós estamos fazendo juntos, vamos colocar a resposta logo no livro. Só um minutinho para o pessoal copiar número 3 para a gente fazer o número 4. Qual polinômio deve ser adicionado a 2a menos b ao quadrado para obtermos 2a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado? Bem, primeiro, vamos resolver esse produto notável aqui na lateral. Esse aqui, ó. Ui, meu Deus. Peraí. Ih, travou. Deixa eu apagar. Vou apagar logo todas, tá? Peraí. Para poder sumir ali. Ó. Vamos resolver esse produto notável para ver qual polinômio nós vamos colocar para ficar igual a esse daqui. Então, vamos lá. Resolvendo esse aqui. 2a menos b ao quadrado.
quadrado do primeiro vai ficar 4A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 4AB, mais o segundo ao quadrado. Espera aí. Ok? Resolvendo o produto notável, fazendo aquela regrinha que nós fizemos em cima, nós vamos encontrar esse resultado. Aí eu vou colocar menos esse polinômio aqui, para a gente obter uma resposta. Menos esse polinômio aqui, ó. Se do 4A ao quadrado eu fizer menos 2A ao quadrado, eu vou ficar com 2A ao quadrado. Tá vendo? Eu resolvi o produto notável e estou fazendo menos essa resposta aqui. Se eu tenho menos 4, correto? Menos 4AB, e eu tirar 1AB, ficaria menos 4, menos 1. Então, eu vou ter menos 5AB. De novo, eu resolvi o produto notável, encontrei esse resultado, e ele quer quanto que falta para obter esse daqui. Então, eu estou subtraindo a minha resposta menos esse aqui. Então, menos 4 menos 1AB, menos 5AB. E aqui, B menos B vai dar 0. Então, a resposta é essa daqui, tá? 2A ao quadrado menos AB. Na letra B, nós temos que resolver cada produto notável e depois diminuir os resultados também. Vou resolver esse, depois vou fazer menos o outro. Menos a resposta desse aqui. Vamos fazer aqui na lateral, tá? Vou fazer 3x mais 2y ao quadrado. Fazendo esse produto notável, vou encontrar como resposta 9x ao quadrado, mais 12xy, mais 4y ao quadrado. Já estou fazendo direto a regrinha, tá? Vou botar aqui embaixo, senão não vai caber. Isso. Menos... Vou botar aqui do lado. O resultado do primeiro, vou colocar aqui, entre parênteses. Menos o resultado do segundo parênteses. Fazendo esse produto notável aqui, nós vamos ter x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Vamos encontrar aqui o resultado. Tá vendo? Resolvi o primeiro produto notável menos o segundo produto notável. Vamos subtrair. Então, eu tenho aqui 9x ao quadrado menos 1. Eu vou ter 8x ao quadrado. 12xy menos o menos 2. Eu vou somar, vai ficar mais 14xy. 4y ao quadrado menos 1, eu vou ter 3y ao quadrado. Ok? Na letra C, como ele quer saber qual monômio deve ser multiplicado, nós vamos fazer a divisão dos termos.
o p ao quadrado para virar 2pq ao quadrado, o menos 2pq para virar menos 4pq ao quadrado, 2q ao quadrado para virar 4q ao cubo, eu tenho que multiplicar por 2q. Coloca aí para mim. Mais uma vez, gente, o livro, ele colocou o conteúdo de produtos notáveis com várias outras operações dos produtos das outros conteúdos de matemática, tá? Porém, o que eu quero que vocês foquem na aula de hoje é como desenvolver o produto notável. Qual é a regrinha do quadrado da soma para eu resolver? Qual é a regrinha do quadrado da diferença para eu resolver? E qual é a regrinha do produto da soma pela diferença? Só uma correção aqui. Aqui é um quadrado da soma, então aqui fica mais. Corrija aí para mim, quando eu for diminuir, aqui vai dar 10. Corrija aí, por favor. Desculpa, tá? Aqui os dois sinais eram positivos. Então, o que acontece? Pode estar um pouquinho confuso, porque o livro ele misturou o produto notável com as operações de polinômios, então fica muita informação para vocês. O que vocês precisam focar para a gente aprender na aula de hoje é resolver os 3 produtos notáveis que nós falamos sobre: o quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Vou parar por aqui no número 4, e nós já até passamos do tempo, eu preciso ir para outra turma, tá ok? Muito obrigada pela participação de todos. Vou ter que finalizar agora, tá? Beijinhos, até a próxima. Vocês têm outra aula agora ou não? É a última? Exato. Acabou, essa é a última. Ok, até a próxima, então. Tchau.